Olá! Hoje nós vamos falar sobre a função, e a importância biológica dos carboidratos. O carboidrato são estruturas orgânicas, nós retiramos em fontes de alimento, como os pães, doces, reservas, como a batata. Então são alimentos aí ricos em algum tipo de fonte de carboidrato. E eles são importantes porque é a partir deles que a gente vai produzir energia. Essa energia seria o que a gente chama de um ATP, adenosina trifosfato. Então, essa molécula de ATP, ela é produzida dentro da célula através de processos que são aeróbicos, no caso, numa organela que nós chamamos de mitocôndria. Então, quando a mitocôndria, ela realiza respiração celular dentro da célula, uma organela, fica no citoplasma, aí ocorre, então, através do oxigênio junto com a glicose, a formação de ATP, e aí a gente consegue dar força para o corpo realizar todas as atividades, não só metabólicas, mas as nossas atividades diárias. Além disso, uma outra importância é a questão da reserva. Então, no caso dos animais, a principal fonte de reserva é o glicogênio. Então, o glicogênio sempre está relacionado com os animais. E no caso dos vegetais, a principal fonte deles é o amido. Então, o amido sempre relacionado com os vegetais. Nós temos também os fungos, Os fungos também fazem reserva de glicogênio, mas seria uma característica, aí similar aos animais, por exemplo. Isso o vestibular também pergunta bastante, Deu uma característica comum aos fungos e aos animais. Então, a reserva de glicogênio seria uma característica comum. No caso, já no grupo das bactérias, que a maioria das pessoas pensam que não tem nenhum tipo de carboidrato lá dentro, elas têm na sua composição da sua parede celular um carboidrato que nós chamamos de peptido glicanas. Então, essa estrutura, na verdade, é um tipo de carboidrato que faz todo o formato da parede celular das bactérias. No caso dos fungos, um outro carboidrato que está lá fazendo esse processo de revestimento é a quitina. A quitina não só nos fungos, como também nos insetos, que está no grupo dos artrópodes. Também tem a presença da quitina. A quitina é um polissacarídeo, ela faz a rigidez da parede celular dos fungos, e nos insetos ela faz toda a rigidez do exoesqueleto. Eles trocam através da equidise, e lá é feito de um carboidrato que é a quitina. As plantas, no caso, vão ter na sua estrutura das suas células a celulose, que é um tipo de carboidrato, e aonde nas suas estruturas onde elas forem armazenar, aí no caso seria o amido, tá? Além disso, falando mais especificamente dos animais, a gente tem um processo que nós chamamos de neoglicogênese. O que é esse processo? Esse processo consiste na degradação de substâncias orgânicas que não é o carboidrato, formando a glicose. Isso acontece muito na degradação dos lipídios. Então, a gente acaba produzindo a acetilcoenzima A, que é uma enzima que, na presença do oxigênio, pega as moléculas de lipídios, quebra e fornece a glicose. E aí todas as células são abastecidas. Isso ocorre quando a gente não está fazendo ingestão de carboidrato. Isso também tem um pouco a ver com os processos da gente emagrecer, Por que a atividade aeróbica emagrece? Porque, na verdade, a gente vai aí utilizar toda a nossa reserva da fonte de carboidrato, e na ausência disso, o corpo vai começar a degradar os lipídios. Então, por isso que a gente acaba aí com excesso de atividade física emagrecendo, porque a gente vai perder a nossa reserva de lipídio, as famosas gordurinhas. O glicocálix é uma estrutura presente na célula, e ela é importante para fazer reconhecimento intercelular. Também ela tem a constituição de um carboidrato. A heparina também é formada por um carboidrato e participa do processo de coagulação. E, por último, e não menos importante, o tecido conjuntivo também ele é formado por carboidrato, que nós chamamos de mucopolissacarídeos. Mucopolissacarídeos.
Ou seja, retirar essa estrutura, esse elemento da alimentação é inaceitável. Por quê? Porque ele participa de muitos processos e faz com que a gente tenha saúde, uma vida saudável. É só a gente mesmo controlar. Ficou aí a dica, até um próximo encontro.